Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus te abençoe de uma maneira especial e poderosa. É muito bom podermos iniciar mais um trimestre com a nossa escola bíblica. Aqui no Templo Central, Escola Bíblica Dominical. O nosso assunto é um assunto maravilhoso. Nós vamos estudar a carta do apóstolo Tiago. A perspectiva para uma vida cristã mais relevante. E eu sei que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. O assunto que nós vamos estudar é algo que foi produzido pela editora Calil, da Assembleia de Deus em Blumenau, e louvamos a Deus pela vida do pastor Nilton dos Santos, nosso presidente da CIADESP, Convenção das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, que tão carinhosamente elaborou esse excelente material para que as nossas igrejas tenham acesso a um ensino de qualidade e o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos ter aqui a nossa primeira lição, que é a lição que tem o título A Vida Cristã na Perspectiva de Tiago. O assunto é Tiago, o assunto é a carta de Tiago, o meio-irmão de Jesus. O Tiago que se converteu de uma maneira extraordinária, vendo os milagres e reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus. Nosso texto-chave diz: mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago capítulo 2, versículo 18. Nós temos a nossa sabedoria diária, que segunda-feira está em Gálatas 5:22, que diz: o Espírito Santo é a fonte de todas as virtudes. Terça-feira, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, o propósito da aprovação. Quarta-feira, Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria nos fortalece. Terça-feira, Tiago 1:24, o propósito da aprovação. Quarta-feira, Neemias 8:10, a alegria do Senhor nos fortalece. Quinta-feira, Salmo 40, verso 1, a paciência de Deus nunca é estéril. Sexta-feira, Tiago capítulo 2, versos 14 a 19, a fé prática. E sábado, Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração do justo é poderosa. A nossa leitura bíblica está em Tiago capítulo 1, versos 2 a 4, e também 5 e o verso 11, e também Romanos 5, do verso 3 ao verso de número 5. E diz assim: meus irmãos, tende por grande motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico nos seus caminhos. Romanos 5, verso 3 a 5 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Glória a Deus. Meu desejo é que Deus te abençoe de uma maneira especial através deste estudo, quando nós vamos estudar nessa lição, na primeira lição, a vida cristã na perspectiva do apóstolo Tiago. Nesse trimestre, estudaremos a carta de Tiago, que se destaca em todo o Novo Testamento pela sua ênfase na prática de uma vida piedosa e não numa espiritualidade teórica. Entenderemos que as palavras do autor, os desafios que mais ameaçavam a fé dos seus destinatários primários, que eram cristãos judeus do primeiro século, que residiam em comunidade de gentios fora de Israel. No conteúdo a seguir, analisaremos introdutoriamente a vida do autor e a fascinante teologia encarnada. Teologia essa que se preocupa em evidenciar a vida, as virtudes pertencentes ao reino espiritual. O meu desejo é que, durante esse trimestre, eu e você sejamos abençoados por Deus através dos ensinamentos de Tiago. Tiago é usado por Deus para trazer uma palavra de uma vida piedosa, não uma vida religiosa, mas uma vida de piedade na presença do Senhor.
A lição está dividida em 3 partes. A primeira parte vai falar Tiago, irmão de Jesus. A segunda parte, antes de tudo, servo. E a terceira parte, a teologia de Tiago. Vamos lá, primeira parte, o primeiro tópico diz assim, a autoria da carta. O próprio texto é enfático ao dizer Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas quem é esse Tiago? A Bíblia apresenta vários Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, filho de Alfeu, um dos que pertenciam ao círculo dos apóstolos. E, em terceiro lugar, Tiago, irmão do Senhor. Não é este o carpinteiro, está escrito lá em Mateus 13, versículo 55, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago? Quando se referia a Jesus, dizia que era filho de Maria e irmão de Tiago. Por mais que Tiago ainda não fazia parte dos 12 apóstolos, mas Tiago estava tendo uma vida notável no contexto do ministério de Jesus, porque eles enfatizaram, filho de Maria, irmão de Tiago. A sua conversão, esse homem que certamente conviveu com Jesus por mais de 30 anos e teve a sua vida e caráter mudados de forma radical, não teve a devida fé no início do ministério de Cristo. Todavia, logo após a ressurreição, a ascensão do nosso Senhor, o apóstolo parece que imediatamente, junto com o grupo que esperava a promessa do Espírito Santo, é certo afirmar que a sua conversão ocorreu de um encontro pessoal com o Cristo ressurreto. Se nós olharmos e compreendermos os textos de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Tiago, ele toma uma decisão ao ver Jesus Cristo ressuscitado. E aí, depois da ascensão, ele está presente lá no cenáculo, aguardando o derramamento do Espírito Santo. E ali você vai ver que há uma prova incontestável da sua conversão. Ele era irmão de Jesus. Ele conheceu Jesus até o início do ministério e depois, durante o ministério, ele acompanhou em alguns momentos a pessoa de Jesus, os milagres que ele fez. E ele se entrega totalmente a partir da ressurreição. A nossa vida em Cristo Jesus, ela é baseada pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, proporcionando a nós, todos que éramos pecadores, mas agora justificados por Cristo, a vida eterna. E é nesse contexto que Tiago entra na sua conversão. O terceiro tópico da primeira parte vai falar do seu ministério. Vale ressaltar que, segundo Lucas, o autor de Atos, ele era líder dos apóstolos na igreja. Em Gálatas 1,19, Paulo chama Tiago de apóstolo. Em Gálatas 2,9 diz que Tiago estava em Jerusalém por ocasião dos 12. Em Gálatas 2,12 mostra-o enviando delegados eclesiásticos. Em Atos 21, o nosso personagem recebe a oferta trazida por Paulo e concede conselhos para impedir tumultos entre judeus e gentios. Sua preeminência como líder da igreja em Jerusalém e presidindo o conselho dos apóstolos mostra que ele e não Pedro deve ser levado à posição de líder maior da igreja. O ministério de Tiago está aí desenvolvido. Ele conhecia Jesus, ele viveu a infância, adolescência, juventude e até a maioridade com Jesus. Ele vai ver e vai ouvir o que ele não viu, ele ouviu do que Jesus realizou, dos milagres na Judéia, na Galiléia e até mesmo fora das regiões de Israel. E aí ele vai se decidir, ele começa a fazer parte do ministério da igreja primitiva, a igreja que iniciou. E aí ele vai tomando parte desse apostolado, na direção desse ministério, no concílio que teve, e é usado por Deus de uma maneira poderosa e maravilhosa. A segunda parte vai dizer, antes de tudo, servo. Isso é maravilhoso. Nós vamos estudar aqui que antes dele dizer eu sou irmão de Jesus, antes dele dizer que ele tinha alguma coisa referente ao sangue, referente à carne, referente às coisas humanas acerca de Jesus, ele vai dizer, não, eu sou servo. Isso é maravilhoso. Vamos lá? Primeiro tópico diz, servo de Deus. O autor nos ensina sobre o princípio da humildade na forma mais genuína e precisa. Ao se apresentar como remetente, ele pode muito bem se colocar como irmão de Cristo, todavia ele não faz. Enquanto muitos buscam status de grandeza, o autor se contenta em declarar diante de Deus a posição mais sublime, que é a posição de servo. Ele diz, Tiago, servo de Deus. Segundo tópico vai dizer, servo do Senhor Jesus Cristo.
A segundo tópico diz: a confissão de Tiago, ao sujeitar-se ao senhorio de Cristo, transmite a sua profunda conversão à sua divindade. Ele crê realmente na divindade de Jesus Cristo. Volto a dizer, ele conviveu com Jesus, a infância, a adolescência, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude e a maioridade com Jesus. De repente ele vê os milagres. E ele não vai se gloriar, ele não vai usar nenhum artifício dizendo: eu sou o irmão de Jesus, aquele que ressuscitou Lázaro, eu sou o irmão de Jesus, aquele que curou a mulher do fluxo de sangue, eu sou o irmão de Jesus, aquele que restaurou a vida à filha de Jairo. Não, ele vai dizer: eu sou servo de Jesus Cristo. Ele reconhece a autoridade divina, a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não trata Jesus como seu irmão, com familiaridade, minimizando a grandeza de Cristo. Ele considera unicamente em sua humanidade, mas com temor destaca a sua submissão total a Cristo, o Cristo ressurreto. Sua declaração vai dizer que não há fragmentos de um espírito duvidoso sobre a verdadeira identidade de Cristo como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus. Um dos grandes inimigos do temor é a familiaridade, que consiste em acostumar-se com algo ou alguém, não se atentando para a reverência adequada. Esse mal que provavelmente contaminou Uzá em relação à Arca da Aliança não faz parte do coração de Tiago, pois definitivamente ele está convertido a Jesus, que é o Senhor. Tiago, ele vai dizer: eu não vou buscar os méritos terrenos, eu vou buscar os méritos espirituais. Por quê? Porque Cristo é o Filho de Deus, porque a minha conversão, a minha vida, o meu ministério é baseado no Cristo ressurreto, não no Cristo Filho de Maria somente, mas no Cristo ressurreto, Filho de Deus, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E essa reverência é tão interessante, tão escassa nos dias atuais, que por causa disso talvez não aconteçam tantos milagres. Se reverencia tanto as autoridades instituídas por Deus. E por causa disso, por falta de reverência, as pessoas acabam perdendo de receber milagres e maravilhas sobre a sua vida. Terceira parte da nossa lição, nós vamos ver a teologia de Tiago. O autor, como pastor e líder em Jerusalém, produz um tratado prático para a vida cristã da igreja, como um livro-texto do dia a dia. Fala daquilo que é primordial em uma fé autêntica, se ocupando de uma fé encarnacional, aquela mesma vivida pelo Senhor da sua vida, que é Jesus Cristo. Há uma grande ênfase teológica em toda a sua obra. Temas variados são abordados e objetivam levar o leitor a uma postura séria frente à fé em Cristo Jesus. Ele vai dividir essa teologia de uma maneira especial, colocando Deus acima de tudo. Ele vai colocar Deus como base principal da sua teologia. Ele vai enfatizar algumas coisas que vêm de Deus para o homem viver uma vida abençoada na presença de Deus. Eu quero destacar aqui, vai ser baseado em sabedoria, imutabilidade, misericórdia, juízo, escatologia, uma vida prática na presença do Senhor. E o meu desejo é que nós venhamos trabalhar na nossa vida para vivermos isso. Uma teologia prática, uma teologia espiritual, uma teologia vivenciada no dia a dia. É linda a carta de Tiago porque ela vai nos levar a ser uma igreja relevante em meio a tudo que está acontecendo no mundo. Deus vai nos usar através dos ensinamentos de Tiago para vivermos uma vida abençoada na terra, sendo relevantes, sendo íntegros, sendo sinceros na presença de Deus. Vamos lá? Tópico número 1 da terceira parte diz sobre Deus. O estudo concernente à pessoa de Deus é bem entendido e enfatizado. Para o autor lembrar dos atributos de Deus para o contexto em que seus leitores se encontravam, serviria de alento e direção aos corações dos mesmos. O apóstolo cita algumas qualidades que pertencem ao ser divino e coexistem com ele. Primeiro, sabedoria. Ele vai dizer, Tiago vai contextualizar os atributos de Deus e vai dizer que um dos atributos que são comunicáveis, ele vai falar aqui de alguns que são incomunicáveis, mas um dos atributos comunicáveis de Deus para nós
é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria pura, a sabedoria que tem uma essência em Deus, e não uma sabedoria terrena, carnal ou diabólica, mas uma sabedoria santa, reta e irrepreensível na presença de Deus. Olha bem, sabedoria, atributo comunicável e disponível a todo aquele que pedir a Deus com fé. O que o apóstolo quer dizer é que Deus fará com que algo de seu próprio ser faça parte da vida do crente. Essa sabedoria, que é prática e moral, participante na vida do crente, que consiste em um profundo contraste com a sabedoria terrena e teórica. A sabedoria teórica é fácil. Você vai para os livros do cotidiano e você consegue adquirir muita sabedoria. Você sabe acerca de muita coisa. É interessante que tem pessoas que vão para a Bíblia e leem a Bíblia, estudam a Bíblia e se envolvem com a Bíblia, mas não se envolvem com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor ressurreto Jesus Cristo, e acabam perdendo a coisa mais importante. Conhecem tudo sobre Deus, conhecem tudo sobre Jesus, mas não têm uma vida de comunhão com Ele. Não consegue viver a essência do Evangelho, que é viver uma vida de intimidade com Jesus, uma vida agradando a Deus em todo o tempo, para que o nome dele, o nome do Senhor Jesus, seja glorificado em nós de maneira especial. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, aleluia, e Tiago vai dizer também, Paulo vai dizer que quem não tem sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus não vai dizer, para ti 1 gota, para ti 2 gotas, para ti 5 gotas. A sabedoria que vem do alto, ela vem de uma maneira abrangente, tomando conta do nosso coração, da nossa alma e resultando em uma prática de vida de fé, de comunhão na presença do Senhor nosso Deus. Segundo atributo de Deus que Tiago vai destacar é a imutabilidade. A imutabilidade é um atributo incomunicável de Deus, é um atributo que só é de Deus, não pode ser concedido ao homem. Vou ler aqui, atributo incomunicável, ou seja, somente pertencente a ele, e nenhuma de suas criaturas morais livres pode possuí-la. Por ser Deus imutável, o mal não tem poder sobre o ser divino, a ponto de mudá-lo e levá-lo a cometer algo a partir desta mudança. Eu e você somos mutáveis, vivemos num mundo mutável, estamos sujeitos às leis que também são mutáveis, mas nós servimos um Deus que é imutável. E quando nós entendemos isso, e Tiago faz nós entender isso, que nós servimos a um Deus que não muda, um Deus que não falha, um Deus que não tem variação nem sombra de dúvida naquilo que Ele fala e naquilo que Ele faz. Nós conseguimos viver, mesmo com as nossas mutabilidades, mesmo com as mudanças que ocorrem todo dia, que acontecem todo dia no nosso viver, nós conseguimos viver numa fé inabalável em Cristo Jesus, nosso Senhor. A letra C, aleluia, do tópico número 1, é a misericórdia. Em Deus está a sabedoria, em Deus está a imutabilidade e em Deus está a misericórdia. Atributo comunicável, que Deus comunica com o homem, para o homem também ser misericordioso. É imperioso que ela deva ser vivida pelos crentes, pois os levará a triunfar no dia do acerto de contas. Para o autor, o cristão deve exercer a mesma misericórdia que recebeu como favor imerecido da parte de Deus. É esta misericórdia recebida em Jesus e praticada no viver cristão diário que triunfará sobre o juízo. A palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando eu uso de misericórdia, quando eu exerço a misericórdia, quando eu pratico a misericórdia na vida dos outros, eu consigo alcançar a misericórdia. O próprio Jesus vai dizer, perdoai as nossas ofensas na oração sacerdotal, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Será que eu e você conseguimos executar ou exercer essa misericórdia, assim como nós perdoamos? Que Deus nos ajude a sermos misericordiosos, porque a misericórdia vai triunfar diante do juízo. Glória a Deus. Tópico, a parte número 3, o tópico 2 vai falar sobre o juízo. Tiago preocupa-se com o dia do acerto de contas e procura mostrar aos crentes que esse dia está por chegar. Por isso devem manter-se fiéis ao Senhor de suas vidas,
No dia do juízo, aqueles que usaram de misericórdia receberão misericórdia. Aqueles que souberam usar a palavra para ensinar aos outros o caminho da justiça receberão um julgamento baseado nessa atitude. Aqueles que não julgaram, mas reconheceram que há só um juiz e entenderam o seu lugar como criaturas e servos de Deus no mundo, e aqueles ímpios que através da injustiça e da ganância oprimiram e até assassinaram o justo, terão que enfrentar esse dia como os bois gordos eram preparados para serem mortos nos dias específicos do sacrifício. É interessante nós lembrarmos que sempre vai haver o momento e o tempo do juízo de Deus. Hoje, o nosso Salvador e Senhor é advogado. Hoje Ele é amor. Hoje Ele é, aleluia, compaixão e misericórdia. Mas chegará um dia em que o nosso Salvador será juiz e Ele executará a sua justiça e o seu juízo com equidade. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Tiago vai tratar também na sua teologia sobre a escatologia. É o tópico 3 da terceira parte, quando ele diz assim, quando está escrito, para o apóstolo, a vida futura é uma certeza. Essa convicção deve motivar aqueles que a entenderam e procuram viver com essa perspectiva. Será um tempo em que o Senhor galardoará os fiéis, exercerá o juízo sobre os injustos e voltará com livramento e vitória para todos os crentes que com paciência viveram a vida cristã genuína e verdadeira. Paulo vai tratar na escatologia que nós devemos com paciência aguardar o dia da volta do Senhor, o dia do Senhor. E ele vai citar no capítulo 5, assim como o lavrador prepara a terra e lança semente e espera com paciência até que venha colher os frutos, assim devemos estar nós esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com paciência, com entendimento e com graça do Senhor. Na teologia em que Tiago vai abordar no seu livro, ele vai falar também sobre a vida prática, uma vida de fé na presença do Senhor. E nessa vida prática, ele vai falar de 3 coisas importantes que nós vamos aqui citar. E a primeira delas é o sofrimento e a alegria. É interessante Tiago falar sobre o sofrimento e alegria no mesmo contexto, porque sofrimento geralmente causa dor, geralmente causa tristeza, o sofrimento geralmente causa alguns dissabores para a nossa vida. E ele vai dizer, Tiago vai dizer que é para nós passar pelos sofrimentos com alegria. Note bem, o sofrimento faz parte do aprendizado e do crescimento da vida cristã. Poderá vir em forma de provações, como doenças, privações e perseguições, além de tantas outras maneiras. Tais provações devem ser encaradas com atitude diferente por parte do crente, pois se tornam um instrumento de aperfeiçoamento da vida cristã. Entre o início da provação e o seu resultado, quando o crente atinge a maturidade como galardão, há uma caminhada de sofrimento que requer do cristão a vivência das virtudes espirituais, essenciais para se atingir o alvo almejado. O crente, cônscio da prova e do seu significado, tem motivos para encarar o sofrimento com uma atitude um tanto estranha para os ímpios e para aqueles que professam uma fé apenas intelectual, ou seja, se alegrar por estar sendo provado por Deus. Aleluia, ele vai dizer no verso 2 que nós lemos aqui, irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança, e a perseverança vai produzir com que sejamos íntegros, fiéis e galardoados por Deus. Lembre-se, na vida prática da teologia de Tiago, o sofrimento não é para mim viver uma vida amarga. O sofrimento, a doença, os problemas da vida, não é para mim viver reclamando, é para mim passar adorando, agradecendo a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito e pelos milagres que Ele realiza em nós. Letra B, na vida prática, Tiago vai destacar o domínio próprio, que é a capacidade do homem dominar a si mesmo, e deverá estar sempre presente em sua vida para controlar os desejos pecaminosos e para domar a sua língua. Tiago, na vida prática, na teologia de vida prática, ele vai dizer que nós precisamos ter o domínio próprio. Ele vai enfatizar que aquele que consegue dominar a sua língua, domina todo o seu corpo e tem uma vida abençoada por Deus e diante dos homens também. Segundo o autor sagrado,
Essas atitudes são características da fé verdadeira. O contrário é uma fé religiosa inútil. Dominar os desejos pecaminosos da velha natureza e demonstrar externamente aquilo que pertence à vida genuína interior. Quando eu consigo dominar os meus desejos que se aflorescem de forma externa, é sinal que eu estou conseguindo viver uma vida intimamente com Deus para a glória do Senhor Jesus. Terceiro lugar, Tiago vai destacar a paciência e a perseverança na vida prática de fé com Deus, na sua teologia. Ele vai dizer para o autor: cada cristão que deseja ter êxito na vida de fé e no ministério deve aprender a exercer a paciência. Essa atitude é importante porque ao exercer a paciência, a pessoa suporta a adversidade, sabendo que em todo acontecimento na vida daqueles que servem a Deus há um propósito específico, um alvo que precisa ser alcançado. De igual modo, a perseverança equivale às demais em importância. O crente, ao vivenciá-la, demonstra uma atitude de continuar ativo na vida de fé, sabendo que continuar é a prova e a demonstração de que ela faz parte da sua vida. Enquanto a paciência é uma atitude de suportar com resignação a prova até atingir o alvo, a perseverança é a atitude de contínuo caminhar até esse mesmo alvo. Enquanto a paciência é puramente passiva, a esperança é totalmente ativa. Note bem, paciência e perseverança. Eu vivo uma vida confiando em Deus, descansando no Senhor, mas ao mesmo tempo trabalhando para o Senhor e crendo que cada trabalho e da maneira que eu vou andando, as promessas de Deus vão se cumprindo na minha vida. Fé e oração. Na teologia de vida prática de Tiago, ele vai dizer: a fé é um profundo termo teológico de grande significado em toda a Escritura. Ela pode ser uma confiança resoluta em Deus, uma simples apreensão intelectual ou a qualidade fiel existente na vida do crente e expressa em ações no dia a dia. Tiago pode estar usando os três significados em sua carta e cada um tem a importância negativa ou positiva para a vida cristã. No capítulo 1, versículo 6, a fé está relacionada com a dúvida. Então, a ideia de confiança em sua necessidade estão em primeiro lugar. O homem que pede algo a Deus deve ter confiança que receberá. Tiago 1,6 vai dizer: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, ele lança a fé diante da dúvida. Não duvide, peça, creia que Deus vai responder a tua petição. Em Tiago capítulo 2, versículo 19, diz que a crença puramente intelectual que não termina em obediência não passa de uma religiosidade sem vida, igual a encontrada nos demônios. Capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Que Deus nos ajude a viver uma crença pura, totalmente em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e nós venhamos obedecer. Em Tiago capítulo 2, versículo 14 a 26, a fé é relacionada a uma entrega total a Deus, ao seu propósito soberano, como fizeram Abraão e Raabe. As ideias de confiança e de uma entrega constante estão presentes na vida desses dois personagens e tais atitudes são vistas e confirmadas pela prática das boas obras. Que Deus nos ajude a vivermos essa vida de fé, como viveu Abraão, como viveu Raabe. Raabe ouviu e recebeu a promessa dos dois espias e ela creu. E por ela crer, ela colocou lá, aleluia, o cordão de escarlate e foi livre da morte no dia em que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Que Deus nos ajude a nós crermos na palavra de Deus, que nós vamos crer nos profetas de Deus, que nós vamos crer nos pastores que levam a preciosa semente, a palavra de Deus, que haja em nós uma confiança que a palavra proferida pelo homem de Deus é suficiente para mudar a história, para reverter a situação e o milagre acontecer em nome de Jesus.
Tal fé, segundo o autor, não está desconectada da vida de oração fervorosa e produtiva. Esse ensino do apóstolo foi testemunhado também pela tradição que depois da sua morte descobriu que Tiago era um homem de oração, pois seus joelhos tinham uma crosta que os tornava parecidos a de um camelo. A importância da oração está na ênfase que dava a ela. A oração para ele não é apenas responsabilidade dos líderes. Todos os crentes são também incluídos nesse ofício. Eles devem orar em todas as situações da sua vida. Olhe sempre, a vida de fé e oração. A fé, ela é envolvida pela oração. A fé, ela é gerada pela oração. A fé é a semente. A oração é o que rega a semente para gerar o milagre. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a vivermos uma vida de fé e oração na presença de Deus. Conclusão. Para Tiago, a vida cristã é totalmente prática. Ela se evidencia na fé, nos sofrimentos, nas provações, na paciência e na perseverança, como aconteceu na vida de Abraão, Raabe e de Jó. Manifestou-se também uma atitude de oração essencial à fé, como foi na vida de Elias, homem sujeito às mesmas fraquezas humanas, mas que mesmo assim foi ouvido quando orou. É com essa roupagem que uma teologia deve existir e ser atuante em cada área da vida do crente. Onde houver uma ação de fé, ali estará, conforme diz o apóstolo, uma teologia prática. O meu desejo é que Deus te use de uma maneira especial e te abençoe. Através desta lição, você possa aprender coisas maravilhosas para viver uma vida cristã relevante na face da terra. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida de uma maneira gloriosa e poderosa. Eu quero orar com você. É muito bom estar com você. Que Deus te abençoe, Pai. Diante de Ti nós estamos neste momento e eu oro juntamente com este ouvinte, Senhor, que está participando desta escola bíblica online. A nossa gratidão a Ti, Senhor, pela estrutura que temos e pelo campo de Sara, pelos professores que estarão lecionando a partir de hoje nas EBDs, que a Tua presença venha a ser marcante em cada momento de estudo da Tua palavra, que possamos transmitir essa palavra com autenticidade, com alegria e o Teu nome venha a ser glorificado. Honra Teus filhos, guarda os Teus servos, é o desejo do meu coração e ajuda-nos a viver uma vida de prática, sabendo que precisamos da sabedoria, sabemos que precisamos exercitar a misericórdia, sabemos que diante das mutabilidades da vida do Senhor ainda continua imutável e que possamos aprender com Tiago esse assunto maravilhoso desta lição. Tiago, servo do Senhor, ajuda-nos em tudo e abençoa a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com você, que Deus te abençoe. Até a próxima lição, a lição de número 2, que nós vamos tratar de um assunto maravilhoso que é o alvo da vida cristã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.